Olá, eu vim apresentar para vocês o trabalho titulado Construção Naval, os saberes matemáticos que navegam nas ruas do Rio Guamá, com Clarice Barbosa, Ariane Costa, Adria Reis, Juliana Victoria, Romário Mariano e Márcia Saurim. Somos todos da Universidade Federal do Estado do Pará. Antes de a gente entrar muito dentro do assunto, eu vim apresentar para vocês uma coisa chamada etnomatemática, que trabalha cultura e matemática, mais a sociedade junta. Diante disso, a nossa pesquisa ela está investigando as construções navais dos ribeirinhos dentro da região amazônica, porque sabemos que o maior meio de transporte e de economia são os rios, que diante disso que nos lembra barcos, canoas, as palafitas e as rabetas, tá? Que são o maior símbolo cultural dentro da Amazônia. Só que para ser construído estes barcos, canoas e rabetas, são pessoas que na maioria das vezes são analfabetas ou estão com baixa escolaridade. Diante disso, a gente vem buscar e entender, saber quais são os métodos, as formas que eles utilizam para fazer cada construção dessa. Porque imagina comigo, uma pessoa que nunca foi para dentro de uma sala de aula ou que tem, por exemplo, até a quarta série, como é que ela vai saber uma coisa chamada ângulo? Ou então a questão de volume, porque para um certo determinado, vamos dizer, uma canoa, colocar lá, 10 pessoas cabem. Se colocar 11, o que acontece? Como é que eles têm essa noção? Diante disso, a gente vai apresentar agora para vocês a entrevista feita por um carpinteiro e a visita nos estabeleiros. Falando um pouco agora sobre o referencial teórico, quando a gente fala da matemática em si, a gente percebe que ela pode ser ligada a diversos campos e processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, a gente já entra no campo da educação matemática, né? Que interfere muito e também é ligada a esses diferentes campos que estão dentro da matemática. De modo que essas relações aconteçam para melhor compreender esse universo matemático. E dentro dos processos que se interligam, tem um dos principais mecanismos de pesquisas que se chama exatamente etnomatemática. E a etnomatemática foi originada em meados de 1970, com o objetivo, né, de fazer com que os pesquisadores compreendessem os diferentes contextos matemáticos e as origens deles, ressaltando ainda a organização e a propagação desses diferentes contextos em diversas realidades, na qual eles vão estar ligados principalmente a questões, obviamente, socioculturais e naturais. E seguindo esse sentido, a gente nota que é muito importante falar sobre a origem da palavra etnomatemática, enfatizando os termos etno, matema e tica. Aí tem no slide, D'Ambrosio fala assim: tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer e de saber, que lhe permitam sobreviver e transcender, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes, que aí vem o significadozinho do tecné ou tica, que é o finalzinho da etnomatemática. Esse tecné significa justamente diferentes modos e técnicas de fazer acontecer, de explicar, de conhecer, de entender, de lidar, de conviver com, que é justamente a matema. A realidade natural e sociocultural, que no caso seria o etno, que se refere a etnias, a diferentes culturas e grupos sociais, na qual ele, homem, está inserido. Percebe-se que este termo expõe diferentes modos e entendimentos em relação a variados cotidianos e culturas, ou seja, há diversas possibilidades de compreender essas práticas matemáticas. Segundo D'Ambrosio, a etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais ou como sociedades indígenas, grupos de trabalhadores, crianças de uma certa faixa etária, classes profissionais, etc. D'Ambrosio, 2001, página 9. Nota-se que os conhecimentos matemáticos estão em processo de variação, dependendo do ambiente sociocultural, natural em que eles são originados e aplicados. No entanto, a prática matemática está presente no cotidiano de muitos trabalhadores, como os pescadores e comerciantes,
É um exemplo de etnomatemática, fundamental para a compreensão sobre o assunto, além de envolver, obviamente, uma pluralidade cultural. Olá, eu sou o Romário e eu vou falar um pouco sobre a metodologia da pesquisa. Bom, essa pesquisa ela é de natureza básica, com uma abordagem qualitativa, sendo motivada por vivências e experiências das regiões ribeirinhas. O objetivo da pesquisa é descrever e investigar os saberes matemáticos presentes nas construções navais. A pesquisa ela foi realizada em uma comunidade ribeirinha localizada no município de São Miguel do Guamá. Então, a pesquisa de campo ela foi realizada em dois momentos. O primeiro momento de observação e o segundo momento com a entrevista com o carpinteiro. No primeiro momento, foi feita a visita ao estaleiro, que é o local onde ocorre a fabricação e o reparo das embarcações, para a observação da prática e da produção das embarcações. Então, foram feitas anotações, registros fotográficos sobre o que acontecia lá no estaleiro, né? Como ocorria essa prática. Quanto à parte da entrevista, ela foi realizada com o carpinteiro daquela região, através de uma conversa gravada com o intuito de conhecer suas práticas, suas experiências no ramo da carpintaria e os conhecimentos matemáticos que ali estão envolvidos em suas construções. Bom, por meio do que foi observado e vivenciado, nós temos alguns resultados, né, que advêm do conhecimento matemático. Então, basicamente, ele disse que o conhecimento matemático, falando aqui por cima, o conhecimento matemático, ele é oriundo de práticas diárias de trabalho, tipo de erros, de acertos, e ele vem, ao longo dos anos, se profissionalizando, né? Ele vem melhorando ao longo dos anos. Então, esse conhecimento, ele foi passado de geração em geração por um outro profissional que já trabalhava com isso e foi ensinando para ele de maneira mais empírica, né, por experiência. Então, esses conhecimentos, por mais que sejam passados de geração em geração, ele é um conhecimento que nós podemos ver, a matemática, por exemplo, o conhecimento geométrico, de grandezas medidas, enfim. Quanto à metodologia, é basicamente isso, e a Clarice vai falar um pouco sobre a entrevista. A partir desse momento, será tratado sobre os resultados e discussões acerca da pesquisa realizada. Foi colocado duas imagens, a figura 1, onde está presente algumas embarcações já produzidas no estaleiro, e a figura 2, que é o estaleiro, onde são fabricadas as embarcações, e na imagem está presente uma embarcação recém-construída, que eles estão preparando para colocar lá no rio. A partir daí, foi colocado uma figura 3 do nosso trabalho, que retrata especificamente o uso de medidas de comprimento, ângulo e também o encaixe geométrico das madeiras, que são cortadas de forma específica para cada tipo de embarcação. Conforme for o tamanho, vai ser centímetros, metros, e eles vão ter que ter um encaixe perfeito para depois fazer o calafete e as embarcações ficarem bem seladas para que não entre água nas embarcações. E quando a gente perguntou na entrevista para o Sr. Benedito sobre esse conhecimento matemático de ângulos, ele disse que esse conhecimento matemático ele vem da prática dele, que ele não conhece esse conceito de ângulos. E aí a gente já vê que esse conhecimento ele vem do conhecimento informal. E aí, na entrevista, a gente fez várias perguntas, só que a gente trouxe para o trabalho as 3 perguntas que achamos bastante relevantes. A primeira pergunta, ela trata de como começou sua vivência com embarcações. Ele fala que ele começou a trabalhar carregando alunos, né, em uma embarcação. Aí, depois de um tempo, ele conseguiu guardar uma quantia em dinheiros e começou a fabricar outras embarcações para adquirir uma nova fonte de renda. A partir desse ponto, perguntamos sobre sua idade e escolaridade. Ele falou que ele possui 62 anos e trabalha há muito tempo com a matemática. Ele fala que a matemática é uma matemática que Deus deu para ele, porque ele não tem nem boletim da primeira série. Então, a partir daí, a gente já consegue ver que ele é uma pessoa analfabeta, e mesmo assim ele consegue construir embarcações perfeitas que muitas pessoas utilizam no seu dia a dia.
Em seguida, a gente questionou sobre a presença da matemática no trabalho que ele realiza. E aí ele falou que a matemática ela influencia muito em todo o seu trabalho e que ele usa a matemática para ter a medida certa da madeira, para prego, para parafuso, para algodão, para massa e para o calafate. E aí a gente já vê vários conhecimentos empregados, matemáticos empregados nessa construção. E tudo que ele trabalha tem muita matemática. Ele fala que para a gente sobreviver melhor, a gente tem que usar a matemática. Bom, como nós podemos observar, a etnomatemática na construção naval é fascinante. Assim como nas outras áreas, ela faz o papel de juntar as habilidades práticas com o conhecimento matemático de fato. E é por meio dessas aplicações desses saberes que os construtores navais eles conseguem transformar o material bruto em uma embarcação perfeita. A matemática ela desempenha um papel fundamental nesse âmbito, até porque ela está presente desde o planejamento, no qual são feitos alguns cálculos de dimensão, medição e alinhamento adequado para cada embarcação. É muito importante reconhecer e valorizar a importância desses saberes matemáticos, né? Na construção naval, no caso, porque esse reconhecimento é o que vai dar continuidade no desenvolvimento desses saberes e vai fazer com que as próximas gerações elas preservem a tradição histórica e tradição cultural, né, desse povo. Assim, nós podemos dizer que a construção naval e os saberes matemáticos são inspiradores e mostram o potencial humano em inovar. E é por isso que, ao navegar pelas ruas do Rio Guamá, as embarcações conectam as comunidades ribeirinhas aos seus antepassados e sua herança cultural, preservando assim a relação entre os rios e as comunidades.